Um novo arcabouço fiscal está sendo desenhado e as mudanças no sistema tributário brasileiro avançam no Senado com um projeto de lei que define as novas alíquotas de impostos. As novas regras irão mexer a médio e longo prazo com os impostos municipais, estaduais e federais, com impacto na agenda das pessoas físicas e jurídicas, como explica agora o repórter Carlos Alberto. Os senadores avançaram nesta terça-feira com um projeto de lei que muda as normas tributárias do país. O texto define as regras para a concessão dos benefícios fiscais e uma série de produtos e serviços com imposto reduzido ou zerado. O maior de todos os avanços que a reforma tributária deve gerar é a unificação de 5 tributos que hoje incidem sobre o consumo. Os tributos serão reunidos no Imposto sobre Valor Agregado, IVA, como acontece na maior parte dos países. O imposto federal se chamará Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e vai unificar o PIS, COFINS e IPI. Como desdobramento, no âmbito estadual, vamos ter o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, reunindo o ICMS estadual e o ISS municipal. De acordo com o projeto de lei, as alíquotas definitivas de cada tributo serão detalhadas em uma lei complementar, mas as projeções do governo indicam que a cobrança total do novo IVA deve ficar entre 26,9% e 27,5%, já contando com o efeito das exceções adicionais incorporadas no parecer apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. E para você entender melhor o que virá no novo arcabouço fiscal, sobre essa alíquota base, haverá uma série de exceções com redução, por exemplo, de 60% para serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviários e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano. Alimentos destinados a consumo humano e sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários e agrícolas, produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A lista tem muito mais, jornalista Beto Almeida, porque outras alíquotas serão reduzidas em 30%, por exemplo, beneficiando outros setores da economia e também outras atividades. Mas ainda há um longo percurso para a finalização dessa reforma tributária que terá efeitos na vida dos cearenses, dos brasileiros, seja para quem lida no dia a dia com empresas, no caso pessoas jurídicas, e também para as pessoas físicas. Luciano de Oliveira, a pergunta aqui que faz é o seguinte: ela vai mexer nos impostos? Vai. E de que forma, por exemplo, isso vai afetar o bolso, que é o que importa? Como é que isso vai afetar a vida da pessoa, do cidadão? Ele vai pagar mais imposto? Essa é a grande pergunta, porque na realidade, quando se colocou a proposta da reforma tributária, um ponto era: ela tem que vir simplificada. Não pode ser esse emaranhado, essa coisa complexa que é hoje. Tem que ser uma cobrança de uma tributação mais simples. Agora, ela, além de simplificar, não é que previa a redução de impostos, mas também não previa aumento. No fim das contas, a gente vai ter o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que são esses dois impostos, um que reúne os impostos federais e o outro que reúne os impostos de estado e municípios, que é ICMS e ISS, ele vai ficar em 27,5%, ou seja, é o mais caro do mundo. No entanto, o governo diz o seguinte, não vai ser tão assim, porque ele diz que na realidade vai ter sim
aumento, por exemplo, em alguns setores, que deve ser compensado pela redução em outros setores. Então vai haver a compensação. Alguns bens e serviços devem ter esses impostos até reduzidos ou zerados. Por exemplo, vamos lá, vai ter uma novidade que já tinha era cashback na questão do preço da cesta básica. Cashback é o valor que você paga de imposto que está embutido naqueles preços da cesta básica, você recebe em dinheiro esse retorno desses impostos. Aí o relator também resolveu incluir o cashback no gás de cozinha, aquele botijão. Quem compra tem lá os impostos embutidos. Então, esses impostos acabam retornando para o cidadão. É uma novidade que ele colocou aí dentro dessa questão do cashback para exatamente fazer esse contrapeso, vamos dizer assim. Outra coisa interessante, Luciano, que a gente tem que ver também, que é o seguinte, vai ter alguns impostos que vão ser cobrados de forma diferenciada, né? Os impostos que não são tão essenciais, por exemplo, bebidas, cigarros, essas coisas, elas vão custar mais caro, porque é exatamente o que eles chamam de seletividade nos impostos. Você pode considerar que para alguns a bebida pode ser essencial, mas para a maioria não é. Então o governo trabalha com isso. Mas tem outro ponto também interessante nessa questão que eu acho, Zeno. O imposto, na realidade, ele muda muito como é hoje feita a cobrança. Você compra, por exemplo, vou só citar um exemplo. Você vai lá na internet, ou compra aqui mesmo. Você compra um computador, uma geladeira. Você sabe se aquele computador foi produzido lá na Zona Franca de Manaus, hoje o imposto vai para lá, para Manaus. Isso vai mudar. Não vai ser mais lá, vai ser agora no destino final. Se ele foi produzido em Manaus, mas você está comprando ele aqui, esse imposto vai ser cobrado no aqui. Caso do ICMS. Na origem, tá? Vai ser cobrado na origem. E aí muda muito. Porque na origem não, nesse caso no destino. No destino, perdão. Ele deixa de ser na origem, onde o produto é produzido, e ele vai ser no destino.